tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast Conta Comigo. Aqui tratamos assuntos da área contábil e damos uma pincelada no mundo dos negócios. Eu sou Priscila Brandão, sou a host aqui do podcast e hoje estamos com um convidado e dois intrusos que adoram vir gravar comigo agora. O Igor e o Cauê e o Alan de Camargo, que é um parceiro nosso, eu sou fã dele, então sou suspeita para falar, vou deixar que ele se apresente. Alan, eu vou deixar os meninos falarem rapidamente, claro. Depois eu queria que você se apresentasse da forma como você gosta, tá? Tá bom, pode ser. Bom, eu queria só falar, é um prazer receber você aqui, né? Mais um episódio do Conta Comigo. A gente já se conhece faz um tempinho já, né? De várias áreas aí, um pouco de esporte, um pouco de convivência, negócio, etc. E pra gente é um prazer ter você hoje aqui para falar de um assunto tão importante, né? Que é a nova revolução tecnológica. Obrigado. Você que é referência pra gente lá do ABC, principalmente. Obrigado. Prazer imenso ter. Obrigado. Então, reforçar aí o agradecimento por estar aqui com a gente, né? Eu fiquei bem animado com esse dia de hoje, escutar um pouquinho do Alan aí, é uma pessoa muito experiente no mundo das startups, né? Uma referência aí no ABC paulista sobre o tema e todo o contexto que a gente vem passando, então seja bem-vindo. Obrigado. Prazerzaço estar com vocês aqui. Uma honra poder falar um pouco sobre tecnologia, inovação, poder aprender também, porque esse bate-papo contribui muito. Hoje eu estou como subsecretário de Tecnologia e Inovação na Prefeitura de São Caetano do Sul, coordeno o Parque Tecnológico, que é uma estrutura da Prefeitura para fomento de startup e também para requalificar a economia local da cidade, né? Então acho que vai ser um papo bem legal com vocês aqui. Prazer. Sim. Aproveitando o gancho do Parque Tecnológico, conta para nós como foi esse processo. Eu já sei um pouco, né, que eu acompanho bastante a sua trajetória. E como que foi, de onde surgiu a ideia, como que foi todo o processo, né, para montar? Bom, o parque, na verdade, ele surge com a necessidade de a gente requalificar a economia de São Caetano do Sul. Se a gente olhar para trás, 40 anos atrás, o perfil das maiores empresas do mundo era completamente diferente do que a gente tem hoje. Hoje, basicamente, são empresas de serviço, empresas ligadas à tecnologia, inovação, e São Caetano precisaria migrar para esse universo e deixar, sem uma ação efetiva do poder público, a gente sairia atrás de outras cidades. Junto a isso, a reforma tributária, que vocês bem conhecem, que vai ter um impacto significativo para as cidades. Para a cidade de São Caetano do Sul, talvez seja uma das cidades que vai ter o maior prejuízo em termos de arrecadação. Então a gente começou a entender de que maneira a gente conseguiria reposicionar a cidade de São Caetano do Sul para essa nova economia e o quanto isso poderia ir de encontro a essa perda de arrecadação. São Caetano tem um perfil de população que tem uma formação acadêmica acima da média do país, a principal nesse quesito. Só que a gente tem uma fuga dessas pessoas que vão buscar os empregos nos grandes centros. Paulista, Berrini. Então, qual que era o pensamento? A reforma tributária, a grosso modo, ela faz com que a gente perca a arrecadação. Ela não acredita mais a arrecadação em termos de produtividade, ela vai se acreditar através de consumo. Então, o que a gente precisava fazer? Fazer com que essas pessoas que têm qualificação, que têm um alto poder de consumo, viessem trabalhar em São Caetano e consumissem em São Caetano. Então, existem duas regras. Ou a gente aumentaria o número da população de São Caetano, ou a gente aumentaria o ticket médio de consumo, que a gente acha que é mais viável. E para isso a gente tem que trazer os empregos da nova economia. Então, por isso que a gente desenvolve o Parque Tecnológico, para que a gente pudesse melhorar o ecossistema e atrair empresas para fazer parte desse hub de inovação e com isso poder atender a demanda da população de São Caetano do Sul para encontrar os empregos em São Caetano do Sul. O cara trabalhando em São Caetano do Sul vai consumir em São Caetano do Sul, vai trabalhar, vai fazer as coisas em São Caetano do Sul e a gente consegue melhorar não só a arrecadação, mas também a economia local, o comércio local. Então esse é o viés, assim, não surgiu a ideia do nada, vamos criar um parque tecnológico porque é moda. É uma necessidade da cidade para requalificar a economia. Então, por isso que a gente colocou de pé esse programa e a gente está muito contente. A gente sabe que, para mim, eu sempre falo isso, inovação boa, a gente mais ou menos sabe como começa, mas não faz ideia como termina. Então, a gente vive um movimento muito de tentativa e erro,
buscando experiência de outros parques, de outros centros de inovação, para a gente tentar equacionar o melhor modelo que possa contribuir com a requalificação da economia de São Caetano do Sul. Muito bom. São Caetano é uma cidade que ela tem um backlog industrial, né? Então, assim, desde sempre a indústria foi o forte do município e a transformação. O parque é legal lá quando a gente tem algum evento lá. Esse ano a gente até eu e o Igor palestramos lá para alguns empresários lá. Eu tenho sempre uma nostalgia, porque o meu primeiro emprego foi naquele prédio, né? Legal. Nas Casas Bahia, no primeiro andar ali, funcionava. Uma empresa que também passou por uma transformação muito grande, né? Então, a economia de São Caetano sempre foi muito isso. A indústria, essa empresa, a grande do varejo que tem lá também, sempre fez muito parte da arrecadação de São Caetano. Só que é impressionante a iniciativa, né? Mais uma vez, parabéns. Quando nós estávamos lá, foi uma das perguntas até que eu fiz na época candidato a prefeito ainda, o Tite, na reunião que nós tivemos com ele, como que São Caetano ia lidar com esse processo de desindustrialização, né? E, na verdade, a minha pergunta foi até o que fazer para manter esse processo de industrialização, porque é um segmento também para ser desenvolvido. E o Tite, muito, muito claro nas ideias dele, falou assim, na verdade é um movimento que é difícil de você retornar, o que a gente tem que olhar é para a nova economia mesmo, né? Então, mais uma vez, parabéns pelo parque. Obrigado. E o trabalho lá é bem desenvolvido, tem parceiros que apoiam lá, que são muito importantes, né? O próprio Jairo, que nós tivemos contato lá, todo o pessoal lá, o staff de vocês. Então, assim, interessante como o São Caetano vai conseguir transformar o que atualmente chamam de cidade dormitório, né? A possibilidade de transformar a cidade dormitório, onde todo mundo sai para trabalhar e tal. E antigamente, essa parte mais industrial muito ativa, para uma cidade de inovação, tem até projeto de Smart City já lá também, né, rolando, não sei se você pode falar um pouco sobre isso. Mas, enfim, um grande projeto que eles têm. Acho que é interessante você falar da questão da indústria, né? A gente tem um grande parceiro do Parque Tecnológico, a GM. E a gente fez questão de se aproximar. Talvez seja o melhor momento da cidade na relação com a GM, porque basicamente era uma relação de algum tipo de benefício para a GM estar lá, permanecer lá. E hoje a gente tem uma relação muito estreita com eles. Eles começam a enxergar no Parque Tecnológico um modelo que pode ser fundamental para que eles permaneçam em São Caetano. Com as novas tecnologias disponíveis, as plantas fabris não têm mais a necessidade de crescer muito. Talvez, num segundo momento, talvez neste momento, seja mais fundamental para uma empresa, uma indústria, estar conectada a um centro de inovação ou perto de centros de inovação do que num lugar muito distante com uma área muito grande. Porque a tecnologia vai diminuir o tamanho das fábricas, os processos vão ser muito mais ágeis e para eles estar perto de onde tem a inovação faça mais sentido. Então, por isso que também é um papel fundamental nosso para manter a indústria perto da cidade de São Caetano do Sul, para permanecer com a GM e outras indústrias. A gente tem o número é até assustador. A gente tem mais de 1.500 indústrias em São Caetano do Sul. Então, assim, pequenas indústrias, médias indústrias. Então, a gente também está fazendo um reforço para se aproximar da indústria, para que ela possa permanecer, porque ela também traz um emprego de alto valor agregado, uma arrecadação efetiva. Então, é um papel, e a gente vê muito essa questão de abandonar a indústria para pensar na nova economia. Eu acho que a gente não pode abandonar nada. A gente não está no papel de abandonar nada. A gente tem que trazer tudo para perto e que todos façam parte do ecossistema, porque todo mundo vai sair ganhando no final do dia. Vocês comentando, eu lembrei. Eu fui fazer o tour lá, né? Na empresa do Jairo lá. E achei muito bacana. A gente imaginava esse tipo de solução em outras regiões. Assim, talvez nem no Brasil, e a gente tem lá, em São Caetano. Pensando em segurança do trabalho, pensando em automação, né, da indústria. E a gente vê aí a pressão, né, com as SSTs e normas para transferir mais responsabilidade para o empresário, né, com relação até à saúde mental agora das pessoas. E aí a gente vai pro pátio fabril, o pessoal não quer usar o óculos, não quer usar o capacete. E aí o produto deles, inclusive quando tinha que ter as interações ali, né, humanas com a máquina, ele fazia a leitura do... Se tá com o capacete, se tá com o óculos, se não tá, e a máquina parava se não tivesse, né? Então achei muito legal de ter isso ali na região, e a gente imagina que, vou ter que ir na Europa pra buscar uma solução dessa, vou ter que ir nos Estados Unidos, e não, né? A gente tem uma coisa que para nós é evidente.
Brasil perde um potencial de produtividade se comparado com os Estados Unidos e outros países emergentes. A gente diminuiu a produtividade, isso obviamente afetou a competitividade da indústria nacional com outros países, e aí esse investimento em tecnologia para aumentar a produtividade, para a gente se tornar mais competitivo nesse universo, é fundamental. E é o que eu sempre falo, a prefeitura ela não tem potencial de gerar tecnologia. A gente pode fazer a governança, conectar os players importantes. E a SPI, a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, tem um polo de desenvolvimento industrial em São Caetano do Sul e a gente tem levado muitas indústrias lá para dentro para que eles possam experimentar novas tecnologias e o quanto esse investimento pode aumentar a produtividade. Então, voltando para o papel da indústria, a gente tem que olhar para todos os lados. Então, buscar parceiros que tragam essa qualificação é fundamental e é papel do Parque Tecnológico também, para que a gente possa ter um ambiente de negócio mais favorável para as indústrias. O governo não precisa parar de atrapalhar as empresas, mas se conseguir ajudar, assim, o potencial é gigantesco para que as empresas se sintam mais confortáveis. Empreendendo, vocês sabem muito bem, todos vocês, empreender no Brasil é tarefa de maluco, não é para qualquer um. Então, se o governo puder, de alguma forma, dar algum conforto, ou pelo menos ajudar no ambiente de negócio, já facilita bastante. Indústria, comércio, serviço, tecnologia e agora ainda mais a inteligência artificial, ela é impressionante como ela enraiza em todos os segmentos. Não tem como fugir dela, a evolução é notória, não tem como. Muita gente acredita, né, acha que a contabilidade é só imposto, burocracia, mas na verdade ela é uma aliada nessa transformação que a gente está sofrendo. Na sua visão, quem está começando ou quem já tem uma empresa de tecnologia, como que a contabilidade pode ajudar? Uma vez eu escutei um cara que eu sou fã, admiro demais, chamado Wilson Poit. Ele tinha uma empresa chamada Poit Energia, gigantesca, vendeu para uma empresa internacional. E numa das reuniões que a gente fez na Endeavor com ele falou: comece certo. E a contabilidade é fundamental para você começar certo. Não adianta você fazer alguma coisa que no começo, dá um jeitinho, vai sem nota, faz aquilo lá, e lá na frente eu arrumo. Você não vai arrumar, isso vai ser um problema gigantesco. Então, acho que assim, para empresas que estão começando, ou para casas que já têm um histórico, tem que ter um momento de você parar e equalizar tudo. Porque vai dar diferença se você vai sobreviver ou se você vai morrer no meio do caminho. Então, para mim, é fundamental. E eu acho que no ambiente de inovação, a gente se preocupa muito em inovar, em criar coisas diferentes, soluções diferentes, e não se preocupa muito com a base. Acho que é uma questão cultural, educacional, do país. Acho que a gente tem pouca formação nas escolas sobre as questões financeiras, contábeis, e eu acho que o papel do contador é fundamental. Eu acho que ele tem que estar desde o começo. A partir do momento que eu vou começar uma empresa, eu tenho que ter um cara do meu lado para me falar se a minha estrutura, se a minha jornada ela é viável e para que eu possa começar do jeito certo para depois não ter que correr atrás. Então, eu acho que é fundamental isso atrelado a uma cultura de inovação. E eu acho que vocês têm feito um papel muito significativo nisso, de olhar esse universo de inovação de uma maneira disruptiva também, porque o não todo mundo já tem. E aí, tudo que é meio disruptivo causa alguma dor de cabeça, tem que ter um olhar meio diferente. Acho que o Brasil tem algumas regulamentações que são até meio que impeditivas para a formação de novos negócios, e ter do lado alguém que possa ter esse olhar mais técnico, criterioso, para ajudar, pode ser fundamental para as empresas. Então, para mim, é o que a gente costuma falar. A gente tem feito os diagnósticos com as startups lá, eu converso com muitas startups. Esse o nosso esforço, é sempre nesse ponto. A ideia é mirabolante, a ideia é muito legal, pode ter engajamento, mas se você não olhar para o cenário de uma maneira concreta, você vai ter problema lá na frente. Não tem jeito. Crescer sem organização, né? A gente, lá na Juscom, por algumas vezes nos deparamos com empresários que, no momento da escala, né? Porque esse é um dos processos da jornada das startups. No momento de escalar,
a empresa não estava muito bem ajustada e teve problemas para conseguir colocar no eixo depois, algumas nem conseguiram colocar. Exatamente. O Igor acho que pode até falar um pouco melhor de como se dá esse processo. Mas começar organizado é fundamental, a parte financeira, a parte contábil, né? A própria parte jurídica, né? As empresas precisam de uma proteção jurídica, o Brasil é um país que existe uma insegurança jurídica de forma geral, a reforma tributária vai ajudar um pouco nesse ambiente, mas um bom advogado também é importante, né? Assim como um contador. Mas assim, nunca perdendo o foco, como o Alan falou, da ideia em si. Da cultura de inovação. Da cultura de inovação. É fundamental. Dá para você... Isso é uma guerra que a gente tem lá interna, né? Assim, na nossa cabeça e também como estrutura, a tal da ambidestria, né? Como você trabalhar ainda da forma que o governo exige, que as plataformas que a gente tem exigem, e como já pensar o futuro, né? Você tem que... A ambidestria é o que a gente tem mais trabalhado, falado ultimamente. Não tenho dúvida. É bem difícil fazer isso, né? Implementar essa cultura numa empresa tradicional, né? Que difundiu uma cultura de erro zero, e a gente tem que ser muito cauteloso. Então, você tem que fechar na salinha lá, meio que a inovação, e deixar ela conversar com a parte né, mais robusta quando as coisas estiverem mais concretas, né? E ali dentro a gente erra, a gente brinca e... Testa. Nem tudo vai gerar um retorno imediato. Às vezes uma ideia que hoje você encostou, daqui 6 meses você fala, acho que eu tenho mais ou menos alguma coisa pronta. E puxa lá e continua, né? Meio que essa dinâmica. Enquanto o outro lado, o processo tem que ser escalado e seguro e erro zero e não pode errar e ISO 9000 e etc. Assim vai. E auditoria. Aí eu atendo a auditoria aqui desse lado e depois eu volto lá pra maluquice do outro lado. Você vê no Brasil, a própria reforma tributária, né? Foi aprovada e tal, com uma janela de 10 anos. Sim. Em 10 anos, quanta coisa não vai acontecer, né? Quanto que a tecnologia não vai evoluir? Às vezes o próprio modelo talvez chegue lá superado. Mas enfim, no Brasil as coisas às vezes demoram um pouquinho. A gente vai ter 2 presidentes no meio do caminho, então muita coisa vai mudar. Muita coisa vai acontecer no meio do caminho, né? Eu acho que assim, você falou a respeito de empresas tradicionais que já tem um modelo consolidado, essas empresas vão precisar olhar para a cultura de inovação. Senão essas empresas vão ficar para trás também. Eu acho que eu uso o exemplo do Facebook, né? Quem é que usa o Facebook? Ninguém mais, né? Não, eu não uso mais. Se o Mark Zuckerberg estivesse com o Facebook, provavelmente ele estaria lá arrumando emprego em alguma empresa da Nvidia e tal. Você precisa estar atento ao cenário e você precisa despertar essa cultura de inovação. E aí também ter do seu lado um parceiro, seja um advogado, seja um contador, uma equipe técnica que também olhe para o cenário que está acontecendo. A jornada de consumo mudou, as pessoas consomem de maneira diferente. Então, se eu tenho uma empresa tradicional e vou ficar com essa empresa no mesmo modelo por 20 anos, provavelmente você está fadado ao fracasso. Então você precisa estar olhando para o cenário, entendendo o comportamento e ter esse entendimento técnico. Eu posso fazer essa mudança, eu posso olhar para esse lado, eu posso mudar minha jornada de venda, posso incorporar produtos, mudar produtos. Então foi o que a Meta, né, que hoje é a Meta, o Facebook fez. Tem um cenário aqui, eu vou adquirir essa empresa, o WhatsApp é de graça, como é que eu vou monetizar isso? Hoje ele monetiza, por quê? Tem usuários, mudou aquela figura, você não tem mais um cliente que vai lá e compra, você tem usuários, você tem um cara que tem uma relação com a sua marca todos os dias. Então, isso muda na estrutura técnica de governança da sua empresa. E aí que eu falo, ter um cara do seu lado, seja um advogado, seja um contador, que tem esse olhar também, porque o mais fácil vai falar, não, segue aí, tá faturando, tá bom, então sei que lá. Mas você tem que ter um cara do seu lado que, é verdade, vamos olhar para esse mercado, vamos tentar entender, dá para fazer, pensar, porque empreender no país é muito complexo. A questão tributária, jurídica é muito difícil. Se não tiver um parceiro olhando para você tá... É complexo demais, é muito difícil. É bem... uma coisa importante que eu já vi fazer muita diferença para as startups e conecta muito com o que o Alan está falando, que é quando o pessoal precisa, né, chegar lá de frente com o investidor ou provar um projeto, né, para poder captar um recurso e ele não cuidou das coisas, né? Aí você abre a caixa preta, né? Aí que você vai ver o que está acontecendo isso, lá dentro. Aí para análise de investimento abre muito risco, né? Muito. Então... A conta que o pessoal faz, se não é uma relação de empreender juntos, né, dependendo de como é formatada ali,
A análise é de, tá, eu vou comprar um risco desse tamanho, qual é o retorno, será que vale a pena, não vale? Aí a documentação não sustenta muito o discurso, né, que pode ser um projeto muito bom. Mirabolante. Só Mas que pode ser que não pare de pé. Exato. E aí o pessoal fica um pouco assim, sabe, desconfortável e opta por um outro que às vezes nem é tão disruptivo, mas que tem ali, né, a documentação acompanhando a ideia e provando que as coisas estão sendo estruturadas ali dentro da história da empresa. É o que tem por trás do pitch, né? O que tem por trás do pitch? Aí, vendo essa tendência, né, que a gente tem habilidade, precisa se adaptar para atender um pouquinho melhor isso, a gente estudou para fazer valuation, entender o processo de como que a gente pode ajudar dentro da jornada ali do empreendedor. E teve um caso que aconteceu isso, e eu tive que dar a notícia para a empresa de que não tinha como o valuation ser tão atrativo assim como ela projetava, porque tinham muitas questões ali estruturais no balanço, no DRE, né, que a gente ama esses dois, que o pessoal não é agradável de colocar recurso ali, né? Então, as pessoas têm que ter o entendimento que assim, o investidor, fundo de investimento, um investidor anjo, um cara que vai botar dinheiro na tua empresa, ele não é um cara, um benfeitor, um cara que, porra, eu preciso ajudar esse cara porque ele é legal. Tal. Não é o Dalai Lama. Não é o Dalai Lama. Ele vai botar grana se ele tiver segurança para ter um retorno. Ele tem um risco, obviamente evidente, para que ele vai investir numa empresa que ainda não dá um retorno, não monetiza, mas ele vai fazer isso dentro de um conforto, é um investimento, é dinheiro, ele quer retorno dessa empresa. Então, assim, então eu vejo muita gente não preparado para sentar na frente do investidor, querendo sentar na frente do investidor, achando que o investidor vai solucionar o problema dele. E às vezes o investidor vai só te causar problema. Às vezes você não precisa do dinheiro do investidor. Às vezes você pode monetizar, ou pode desenvolver a sua empresa, preparar ela para um outro momento, sentar com o investidor. Ou às vezes nem precisar sentar com o investidor. Então eu acho que é desmistificar isso, o fato de que a ideia é boa, vou sentar com o investidor, mas se eu não preparei o DRE, se não tiver com tudo bem estruturado para mostrar para o cara, ele não vai nem gastar o tempo dele para olhar para dentro da empresa. Acho que a maioria das pessoas que montam startups é tipo, vou montar aqui uma ideia, vou pedir investimento, coloco para rodar, depois eu pago. Participei de palestra lá no parque de uma empresa enorme que tem no ABC, não sei se eu posso falar o nome, que ela teve um investidor no início e ela falou que foi a pior coisa que ela fez. E para ela se desvincular dele depois e conseguir seguir com a empresa, ainda bem que deu certo. Deu e é um certo, sucesso. Foi um sucesso. A gente viveu um momento pós-pandemia onde o dinheiro estava muito próximo das startups, o mercado estava comprando muito startups. E muitas startups ela tinham um conceito de viver de rodada de investimentos. Ela não monetizava a empresa. E a gente até brinca que assim, antigamente era um unicórnio. É um bicho que não existe, mítico e tudo mais, e agora é a era dos camelos, que existe, ele é resiliente, ele resiste, então é tradicional. Então assim, você precisa ter um consolidado, porque o dinheiro daquela época, do pós-pandemia, ele já não está mais tão disponível. Até porque taxa de juros alta, o cara prefere investir em fundos mais consolidados do que investir numa startup. Então, assim, esse é o pensamento, de você tomar muito cuidado na hora que você vai fazer essa relação, porque às vezes pode ser prejudicial e pode acabar com o teu sonho, com a tua empresa, que poderia ser... poderia crescer muito, né? Eu queria aproveitar e você explicar o que é uma startup, porque eu acho que na cabeça de muita gente é assim, uma empresa de tecnologia, mas não é só isso, né? Não. Eu costumo dizer que startup, o pessoal fala, startup é uma empresa pequena que está começando e que tem base tecnológica. Eu acho que, para mim, por exemplo, o Meta é uma startup até hoje. Porque ela tem uma cultura de inovação integrada. Então, assim, independente do tamanho da empresa, ela pode ser uma startup. Uma startup, por definição, é uma empresa que ela tem base tecnológica, ela é escalável, então ela cresce muito rápido. Por exemplo, um carrinho de pipoca não pode ser uma startup. Você vai vender para meia dúzia, para aquela comunidade que você tem no seu entorno. Uma startup ela tem que vender, ela tem que ter escalado, tem que ter a abrangência nacional, mundial. E ela tem que resolver um problema. De fato, ela precisa resolver um problema. Uso o exemplo, por exemplo, do Waze. O Waze,
Quem aqui é mais velho? Vocês são tudo novos, vocês não... Ah, sim. Vocês não andavam com... Eu andava com guia no colo, assim. Eu também. Vocês andavam com guia no colo? Aqui, Eu cheguei a um pouquinho, mas logo veio o Tonton. o Tonton era muito melhor. Aí você pegava o guia, botava no colo, ia lá, olhando e tal, sei que era uma loucura aquilo lá, né? Então... Errava o caminho, era uma tristeza. E saía da página, você tinha que 300 páginas pra frente. Então, assim, então ele veio para solucionar o amador. Então, acho que essa é a questão, de você olhar para o cenário e você partir para solucionar o amador. Às vezes você vai estar criando um mercado novo, um novo modelo das pessoas se relacionarem. Então, por exemplo, a Meta, como é que ela ia monetizar se ela era gratuita antigamente? Ela poderia vender anúncios para 3, 5 grandes marcas. Ele achou melhor crescer o volume de usuários, escalar esse número, e ele vende para todo mundo. Vende para uma pessoa que faz bolo ou vende para a grande indústria. Então, assim, essa é a cultura que faz parte de uma startup. Ela tem que ter, e obviamente que ela vai usar a tecnologia para poder escalar, para poder ter abrangência maior. Mas, particularmente, ela tem que resolver um problema, tem que resolver uma dor. Então, acho que esse é o conceito básico, e para mim, qualquer empresa pode ser uma startup, inclusive uma empresa tradicional. Se ela tiver com um modelo inserido de inovação, e se ela estiver olhando para o mercado para solucionar uma dor, a Xcom pode ser uma startup, porque ela está olhando para a IA para solucionar uma dor. Então, assim, tentativa e erro, quanto isso vai escalar, é o ambiente de uma startup. Então, esse que é o modelo. E para mim, startup não é uma empresa diferente das outras. Startup é uma empresa, porque tem que ter DRE, tem que ter financeiro e tudo mais. Fica aquela coisa da startup é o cara de calça de sarja, sapatênis, que fica lá... Não, startup é uma empresa, como qualquer outra empresa. Ela pode estar ainda no momento de validação, de ideação. Não tem nem CNPJ, mas ela tem que se consolidar como uma empresa. Ela tem que olhar para o mercado como uma empresa. Mas acho que essa é a definição de uma startup. Ótimo. Bom, né, saber dele, assim, porque eu acho que na cabeça de muita gente... Então, na cabeça de muita gente, quando eu abri a minha empresa, eu achava que eu tinha que ser uma empresa de tecnologia, e aí resolver um problema, mas tinha que ser de tecnologia. Eu não pensava nessa parte de escalável, eu não pensava que era uma empresa. Eu imaginava que tinha uma bolha, assim, a startup ficar numa bolha, sabe? Eu acho que a tecnologia, para uma startup, ela vai ajudar na solução do problema, né? Assim, o iFood, ela é uma empresa, é uma prestadora de serviços que entrega comida na sua casa. Ela usa tecnologia para tornar isso escalável. Então, ela mudou a configuração das... A gente antigamente... Mais uma vez, falando a verdade. Antigamente, o que a gente faria? A gente ia lá na Blockbuster, alugava um filme, ia pra casa e pedia uma pizza. Era essa a nossa vida. Hoje em dia, você pede comida japonesa, você come o que você quiser. E no folhetinho, né? Tinha que ir no folhetinho. Tinha o delivery. Às vezes, dependendo da pizzaria, não entregava. Você tinha que ligava, pedia e tinha que ir lá buscar. Mas... Então, acho que essa é a cultura. Você pode usar a tecnologia, você deve usar a tecnologia para poder escalar ou para poder atender melhor o seu cliente. Eu tenho uma curiosidade. Nunca fiz essa pergunta, a gente conviveu muito tempo, né? Mais recentemente no parque e tal. Eu queria saber como que foi a sua experiência na Endeavor, que é uma empresa que é uma referência, né? Uma instituição que é uma referência em inovação. E se você puder falar, obviamente. Queria saber como que foi, o que você fez lá, como a empresa se comporta em relação ao mercado. Tenho muita curiosidade, é uma empresa que eu gosto bastante, sou bastante fã. A Endeavor é uma instituição criada pela Linda Rottenberg, que é uma gigante, que ela tem um papel de fomentar o empreendedorismo como solução para as cidades. Eu acho que quando eu fiz parte da Endeavor lá atrás, foi quando eu comecei a entender o potencial do empreendedorismo na vida das cidades e na vida das pessoas, né? Jorge Paulo Lemann, que é um dos financiadores da Endeavor aqui no Brasil, ele fala que os empreendedores vão salvar o país. E para mim, naquele momento, começou a fazer muito sentido para mim esse entendimento do potencial do empreendedorismo, já olhando para trás, lá vai, sei lá, acho que uns 15 anos que eu fiz parte da Endeavor,
lá atrás a gente já tinha o entendimento que o empreendedorismo seria fundamental para que a gente pudesse requalificar as pessoas, para que elas pudessem trabalhar, né? Então, a Endeavor, ela presta esse papel com base em estudos, buscando cases em outros países para que possam ser discutidos e tentando mostrar para as pessoas o quanto o empreendedorismo é fundamental para todo mundo. Se eu trabalho numa empresa, sou funcionário de uma empresa, mas eu tenho a cultura de empreender, ser um empreendedor dentro dessa empresa, um intraempreendedor, ela é fundamental para o resultado das empresas. Então é isso que a Endeavor trouxe para a gente. E uma coisa que é muito legal, que ficava sempre no final do vídeo, é que o maior objetivo da Endeavor é deixar de existir. A partir do momento que o país se consolidasse como um país empreendedor e entendesse o potencial que o empreendedorismo tem para um país. Eu acho que é basicamente isso. Uma vez usei essa frase no final de uma apresentação do Parque Tecnológico para tornar o Parque Tecnológico viável, eu tive que convencer muita gente, né? E aí eu peguei, no final, fiz uma apresentação para um grupo de pessoas que eram importantes. Eu falei assim, e o principal objetivo do Parque Tecnológico é deixar de existir. Os caras, que isso? Como vocês vão fazer isso? De criar? A gente precisa... Porque assim, eu acredito que, na minha visão, eu sou um liberal, mas eu acho que o mercado molda. Quem gera emprego, renda, são vocês, somos nós, somos empreendedores. O governo não tem esse papel. Ele tem que fomentar isso, ele tem que estimular as pessoas, ele tem que qualificar as pessoas para ir para o mercado, empregar mais gente, para poder se tornar relevante no mercado. Então eu acho que esse é o papel e eu aprendi muito isso com a Endeavor. Essa reunião que eu tive com o Wilson Poit foi fundamental. Ele é um cara que faz parte da Endeavor até hoje. E ele teve, quando ele vendeu a empresa dele, a Endeavor foi fundamental para que ele ia vender a empresa num processo. O pessoal da Endeavor assim, segura. Vai lá para fora, vai aprender com o que os caras estão fazendo. Depois você volta, requalifica a sua empresa e você vai vender pelo dobro do que você imagina. E foi o que aconteceu. Então eu acho que é isso. A Endeavor tem esse papel e eu acho que os governos têm muito a aprender com a Endeavor. E o parque também tem muita inspiração na Endeavor, né? A Endeavor tem um processo de mentoria de startups que é muito, muito bem estruturado. E mais uma vez, a Endeavor, ela, assim como o governo, ela não produz nada, ela traz as pessoas que vão ajudar a produzir. Então ele traz pessoas, que é muito legal. Você não vai ver nenhum evento da Endeavor, aqueles coaching de palco, né? Não, ele quer o cara que quebrou, que falhou, que agora tá com uma baita empresa e tal, não sei o que lá. Esse cara vai passar a experiência pro que tá começando, aí esse cara vai se desenvolver, vai passar a experiência pro que tá começando. Então, o mercado se retroalimentando. Acho que isso é fundamental para tornar o ambiente mais favorável. Não existe nada mais empreendedor do que isso, né? O dia que a Endeavor para não deixar de existir ou não precisar existir mais, é a mesma coisa do parque, é porque a missão foi cumprida. Exatamente. Acho que é esse. Eu lembro dessa frase. Eu estava nesse dia que você falou essa frase, ou eu estava num dia que você repetiu ela. Eu lembro você falando e fez todo sentido. É isso mesmo. Porque na verdade, assim, a partir do momento que São Caetano se tornar uma cidade economicamente ativa, voltado para a nova economia, para a tecnologia, o ambiente vai se retroalimentar. E aí não vai mais fazer sentido ter um parque tecnológico, porque que nem o Vale do Silício hoje, não precisa de ninguém tocando o Vale do Silício, né? Ele se retroalimenta, e as pessoas querem estar lá por quê? Porque o ambiente é favorável para as empresas que querem se consolidar no mercado de inovação, a nova economia. Então acho que esse é o papel nosso. Obviamente que todo mundo no Brasil quer se tornar o Vale do Silício, né? São Caetano também tem esse objetivo. Mas acho que assim, cada um vai ter a sua relevância de acordo com o que você conseguir botar para rodar lá dentro. E assim, para mim é fundamental colocar as empresas lá dentro. Então acho que aí elas vão tocar esse processo de maneira favorável. Tem várias startups nesse novo ciclo, né? São 43. Bastante gente. Mais do que eu queria. É verdade, mais do que eu queria. Eu queria trabalhar com 20, 25 startups. Mas eu aprendi uma coisa. Eu tô no poder público há pouco tempo. Eu entrei no poder público em 2023, 2024, por aí. E a convite e tal, não sei o que lá, tem sido uma experiência muito legal. E aprendi uma coisa que eu vim no mercado privado, então pra mim é negócio, né? Vamos fazer o negócio acontecer e tal. E eu aprendi uma coisa, que tem muita gente boa no poder público, muita gente boa.
técnico, qualificado, que tem um entendimento de Estado, o papel do Estado. E eu aprendi uma coisa que, assim, a gente nunca pode deixar o papel social de lado. Eu acho que o Parque Tecnológico ele tem uma função de, obviamente, requalificar a economia local, e aí é mercado, é sentar com as empresas, é fazer a coisa acontecer, mas a gente também não pode deixar de lado os sonhos das pessoas. Isso é uma coisa que o prefeito Tite sempre colocou pra gente. A gente não precisa só conversar com os caras, só entender. A gente precisa pular o balcão, sentar do lado do cara e fazer, vamos carregar caixa junto com o empreendedor. Então, no nosso caso, é pular o balcão e ajudar a startup, o empreendedor a viver o sonho deles. Pô, vamos fazer, se em algum momento a gente tiver que falar para esse, não é por aí, vamos pensar de uma outra forma, ou não, vamos para cima, ajudar a estimular, porque também a gente tem um papel emocional na vida dos empreendedores. O empreendedor é o cara mais solitário que tem na vida. Sim. O cara ele nunca sabe se ele está fazendo certo ou se ele está fazendo errado. E não tem ninguém para falar se ele vai estar fazendo certo ou está errado. E se ele tem do governo, isso é uma coisa que eu aprendi muito com o prefeito Tite, senta do lado do cara, ajuda o cara, assim, põe a mão no ombro do cara e ajuda ele a pensar o negócio dele que vai transformar a vida, vai gerar emprego, vai ajudar pessoas a viverem outros sonhos. Então acho que esse é o papel e por isso que a gente acaba aumentando, porque a gente via que tinha processos lá de empresas que ainda eram muito embrionários, mas que tinha sonho por trás disso, e acho que valeria a pena a gente investir. Para nós vai dar um trabalho gigante, dobrado, mas acho que é nosso papel, acho que é nossa função. É o papel do governo, né? Inclusão social. Perfeito. Não tenho dúvida. O pessoal tá animado lá com tudo que tem acontecido. Alan, um erro comum de todo mundo que está começando, qual você acha? Eu acho que um erro comum é a pessoa olhar só para a solução que ela está criando sobre a ótica dela. Eu acho que assim, as pessoas têm que ter entendimento que eu não crio uma empresa para mim, eu crio uma empresa para o mercado. Então, validar essa ideia, entender, porque às vezes para mim faz todo sentido do mundo ter uma empresa que tem essa tecnologia, que faça que atenda essa dor, mas para o mercado não é. E eu fico brigando com o mercado. Então, assim, acho que essa talvez seja o maior erro de não ter a humildade de olhar para o mercado, de colocar a ideia para teste, de ouvir o que as pessoas estão dizendo. Eu sei que no meio do caminho, quem empreende vai ter sempre o cara que fala assim, não, vai quebrar, não vai... E tá certo, e vai ter um monte de gente falando, mas você precisa olhar para o mercado. Eu acho que talvez seja, se eu tivesse que elencar, a principal erro é não olhar para o mercado, não olhar para o que as pessoas falam. Testar, validar. Às vezes você está no caminho quase que certo. E talvez se você olhar para o mercado e ele começar a te mostrar, você consiga corrigir e fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível. É assim, não se cria empresa para você, se cria empresa para o mercado, para o teu público consumidor. Acho que esse é o principal erro. Recentemente a gente, numa reunião interna nossa, vimos um conteúdo da Marta, me fugiu o sobrenome dela, agora que ela foi head de produto da Salesforce. Tá. Que ela fala que um erro comum, assim, crasso, as empresas que se apaixonam pela própria solução. Pelo produto, não pelo problema. Produto, né? Exatamente, é isso aí. O ideal é você ser apaixonado pelo cliente, pelo problema do cliente, e que muitas delas erravam se apaixonando por si, né? Coisa mais narcisista. E você, às vezes, você cria um produto que é legal, tem um design legal, você tem um approach legal, mas só que as pessoas não compram. Então, assim, simples como isso. E aí, não adianta você ter toda o branding bem trabalhado, uma estratégia de... Mas se as pessoas não vão comprar, esse é um problema. Nossa, e é um trabalho árduo fazer isso, né? Muito. Porque eu acho que quando você idealiza um negócio e você ter que, tipo, dou 2 passos para trás, vamos olhar de novo, não é por esse caminho. Eu acho que é o mais difícil também, né? Da pessoa ter essa consciência de... Eu acho que assim, ontem a gente estava tendo uma reunião com uma startup, estava validando com eles uma estratégia de lançamento. E aí, obviamente que essa startup ele tem muito a ver com os founders, assim, ele faz parte da cultura do founder. Você vê que eles estão trazendo uma solução que eles vivem essa solução. E aí eu falei para eles assim, pô, mas vocês pensaram... que eles queriam fazer um lançamento,
menor, tal. Falei, vocês vão fazer um lançamento para pessoas que não compram o seu produto. Você tem que fazer o lançamento do seu produto para o seu público. Então, calma, reflete, pensa na estratégia. O dia depois do lançamento não vai mudar nada na sua vida. Se você fizer um lançamento nesse modelo, do jeito que você está pensando, para os seus familiares, para os seus amigos, para outras empresas que não são o seu público, no dia depois do lançamento não vai mudar nada. Você vai continuar no mesmo estágio. Então, e o lançamento só tem um. Então, você precisa fazer um lançamento para o seu público. Você tem que sair do seu lançamento diferente do jeito que você entrou. Então, é muito esse olhar de fazer, pô, quero fazer uma coisa para mim, para o meu conforto, tá no meu domínio. E essa é uma dificuldade. E foi muito legal porque na hora, assim, estamos fazendo tudo errado. Vamos passo para trás. Pô, às vezes é ruim porque vai ter que demorar mais, vai ter que... Mas esse é o processo, usar a estratégia para fazer um lançamento no momento certo, entender como é que seu público tá entendendo isso, para que cada movimento seu, foi o que eu falei para ele assim, vocês vão fazer um evento de lançamento, o evento de lançamento tem que trazer algum benefício para você, senão não vale o esforço. Um evento de lançamento pequeno, ele vai te trazer dificuldade, vai ser um trabalho, não sei o que lá. E se ele não trouxer nenhum retorno, trazer nenhum retorno para você, já deu errado. Pensa bem, você tem que usar tudo que você for fazer, ele tem que trazer algum retorno para você. Então acho que foi legal. Eles vão agora repensar, né, esse lançamento, vão deixar um pouco mais para frente. Eles vão até tentar validar melhor a solução, né, o protótipo, para que possa fazer um lançamento no momento certo. Eles queriam cortar a fita para começar a trabalhar. Exato, esse que é o pensamento. Pô, corta a fita, vai mudar a vida. E às vezes não muda. Às vezes você corta a fita, no dia seguinte você chega para trabalhar, o que mudou? Mudou nada. Porque você lançou. Aquele pensamento de você está fazendo negócio para você. Então você cortou a fita, no dia seguinte a única mudança que teve foi você. O teu público não conhece o teu produto ainda, você não usou esse momento para fazer uma estratégia de lançamento, se conectar com outras marcas. Foi o que eu falei para eles. Procura as outras marcas, faça desse evento algo que seja significativo para o seu público. Que seja um teaser para eles conhecerem você, pautado numa ação que nem tem a ver com o teu lançamento, mas que vai estimular as pessoas a conhecerem, a estarem presentes nesse momento. Vai atrás das marcas, faça parceria. Esse é um olhar de uma cultura de inovação. Você não pode olhar só para o seu negócio. Você tem que olhar para os players que estão do seu lado. O que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, qual que é a relevância que você pode ter no papel desse outro player que pode se juntar a você numa parceria estratégica. Então, acho que foi bacana. Às vezes a gente tem que falar um pouco as verdades. A gente quer só também ficar, vamos para cima. Mas você tem que falar, pô, segura, faz direito e tal. Então, acho que tem muito a ver com esse erro das pessoas. É o papel que você falou do emocional para o empreendedor. Exato. Também é a hora de dar o recado e a hora de pedir, né, aconselhar, repensar, é um momento importante para não se frustrar lá na frente. Eu de vez em quando bato, o Thales ele assopra, ele é o bonzinho. Mas acho que tem que ter esse posicionamento. O Thales é mais apaziguador, né? O Thales é um querido. O Thales é o mais querido do papo. Se ele não tá lá, a gente fica triste. Não tenho dúvida. Vocês querem comentar algo sobre isso? Vocês falaram um pouco, né, da parte contábil, quanto é importante para quando a empresa inicia, começar direitinho, tudo. Mas tem algum erro que vocês veem, assim, que é muito comum quando chega lá alguém com um projeto perfeito? Esse desalinhamento, né, de começar a empresa sem se preocupar, né? É raro mesmo. Primeiro ato. Quanto que a gente vai pôr de capital para rodar, né? Pagar as primeiras contas. É muito comum as empresas colocarem simbolicamente, já no primeiro ato eles desviam um pouquinho. Põe aí que é 10 mil e aí ele vai pondo depois, aí vira mútuo, aí vira outra coisa. Aí ele vai pegar de volta o mútuo, não vai. Primeiro ato contábil já vem. Já começa assim, né? É cultural nosso, né? A gente é empreendedor, empresário. O Alan deve ter essa percepção melhor do que eu, mas a gente é por necessidade, né? Assim, ninguém foi treinado para começar tudo bonitinho. Tem uma ideia boa e vai improvisando, e daqui a pouco você tem uma estrutura, uma entidade para cuidar, e aí você começa a arrumar e... Vidas, né? Vidas para cuidar. E começa a dar estrutura nisso. Isso é comum pra gente no Brasil. Então, acho que essa questão da gente ser mais calmo e do começo tentar acertar,
em todas as áreas, vai ajudar, né, no longo prazo. Não ir na emoção, né? Só na emoção. Uma tecnologia que te inspira quando você fala sobre esse assunto te vem assim na mente? Tem alguma? Eu acho que hoje não dá pra ser diferente. Acho que a inteligência artificial, a IA, acho que é a bola da vez. Hoje, se a gente olhar para mercado, os investimentos eles estão pautados em 2 modelos, em inteligência artificial e nanotecnologia. Então, acho que são os 2 mercados que têm mais dinheiro na mesa para ser investido. Então, é para onde eles têm olhado muito. Acho que a inteligência artificial ela faz parte da realidade, já não é nem uma questão de futuro. A gente precisa olhar para a inteligência artificial, a gente precisa incorporar isso dentro da estrutura das empresas e do governo. O Roy falou do Smart Cities, a gente está montando uma estrutura de um plano de cidades inteligentes para São Caetano, onde a gente quer, se tudo der certo, se a gente conseguir fazer os investimentos que precisam ser feitos, mas a ideia é que a inteligência artificial nos ajude na relação com o cidadão esteja mais próximo da prefeitura. O nosso objetivo é que o cara pegue um WhatsApp, pergunte para a inteligência artificial da prefeitura qual que é a nota de geografia do meu filho. E aí a inteligência artificial vai dar a nota e vai falar assim, ele errou nessa e nessa questão, precisa reforçar isso e isso. Eu quero marcar uma consulta para o meu pai. Tem esse horário, se alguém desmarcou, ele vai lá e faz. Não, ter essa agilidade nos processos para que a gente possa ter maior produtividade, que acho que é o que as empresas, indústrias buscam, e acho que o governo precisa também buscar. Então, acho que a inteligência artificial ela vai moldar o comportamento das empresas para o novo perfil de consumo das pessoas, seja um cidadão para uma cidade, seja o cliente para uma empresa. Então, acho que a gente tem que estar atento a isso. É um universo maravilhoso, eu adoro, uso pra caramba. Tenho até uma relação próxima com a minha IA. Dá bom dia. Bom dia. Aprendi com a minha esposa. Dou bom dia, faço uma relação super agradável. Eu falo que tem que dar bom dia, perguntar se tá tudo bem, porque se eles se revoltam contra a gente, a gente tem um relacionamento ali. Mas uma coisa que é importante com relação à IA, muita gente fala assim, mas a IA vai substituir os empregos e tudo mais. Saiu uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que a gente vai ter um saldo de novos empregos, a gente vai ter um volume de empregos novos e alguns que vão deixar de existir, mas o saldo é de 90 milhões de novos empregos. Então assim, e o cara você falou da Salesforce, o Daniel Roy falou uma vez, falou assim, máquinas farão o papel de máquinas e humanos farão o papel de humano. É isso, basicamente é isso. Não faz sentido a gente ter um call center, um cara lendo um script do que já está programado, se eu tenho uma IA que vai fazer isso para mim. É melhor eu pensar nesse cara fazendo algo que seja extremamente produtivo. Acho que é esse olhar que a gente tem que ter para o mercado. A gente quer autopreservar os empregos e a gente perde competitividade do país com relação a outros países. A gente precisa colocar os humanos para fazer o que é produtivo, o que traz benefício. E a máquina vai fazer o que é rotina. Não faz sentido eu estar com um papelzinho na frente do meu telefone falando o que me mandaram falar. Então, assim, é melhor esse cara ser produtivo em outra área, que vai ajudar a economia como um todo a ser mais assertiva. A gente tem um país gigante, um mercado consumidor gigante, a gente tem que usar isso a nosso favor. Então, eu acho que essa é a conta. Acho que a IA é a ferramenta que vai causar uma transformação gigante. Eu acho que ela não será eu acho que a transformação que a IA vai trazer não é maior do que a transformação que a internet trouxe. Mas ela vai ser uma transformação muito grande para o mercado e eu acho que ela só traz benefícios. Eu acho muito legal, assim, vários aplicativos, né, lugares que eu acesso com frequência, o Quinto Andar, por exemplo, a gente estava negociando um imóvel e aí apareceu para mim, teste a nossa inteligência artificial. Vou lá ver, né? Você fala pra ele o que você procura, como se fosse uma conversa. Olha, eu quero um apartamento em São Caetano, ele me manda todas as opções do jeitinho que eu pedi. Eu falei, gente, que beleza. Porque antes tinha que ir lá no filtro fazer e tal. Aí eu achei incrível, assim, e no nosso dia a dia, banco, chat de aplicativo de banco hoje é inteligência artificial CRM, e eles vão te mandando tudo o que você precisa. Do dia pra noite, nosso CRM apareceu lá, a ferramenta, faz um tempo já isso, né? A gente tem um CRM que é nível global, é bom e tal, só que não tinha nada. Do dia pra noite apareceu lá uma inteligência artificial excepcional, a gente usa bastante e tal. Então em tudo hoje na vida, quando você menos espera.
Tem inteligência artificial. E a gente não Realmente tem que... é fascinante. Isso é uma boa escolha. E a gente não tem que olhar para isso como... existe essa discussão, mas a inteligência artificial vai causar um prejuízo para a humanidade. Acho que não. Acho que é a mesma coisa que quando eu tinha o carroceiro. O pessoal na época deve ter falado, quando lançou o primeiro carro, agora o carroceiro vai perder emprego. Vai ser motorista, vai ser... Hoje é Uber, hoje tem assim... Essa é a evolução. Acho que a gente tem que estar pronto e tem que estar aberto para essas transformações. Acho que esse é o benefício. No final do dia, a gente tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então é isso que vai acontecer. Sim, muito bem. E estamos bem assíduos, né? Com inteligência artificial na Juscom. A gente tem usado, nem sei, depois a gente corta se não puder falar isso. Mas a gente via que tinha muitos colaboradores com dificuldade de escrever e-mail. Tipo, não conseguia responder e-mail para o cliente de uma forma cordial, leve. Era aquilo imposto e já era. O tempo, então, né? O tempo até nisso a inteligência artificial tem ajudado a gente. Eles montaram os parâmetros direitinho lá para falar na nossa linguagem de uma forma mais leve, né? E aí até isso ajudou a gente, porque era triste, viu? Fora os outros agentes, né? A gente tem lá agente de imposto de renda, agente de vários... Começa aí, encosta eles, porque não fica tão inteligente, e põe outro, e fica assim. E fica Mudou assim. mudou muito. Ainda temos um caminho muito longo para percorrer. Na verdade, não é um caminho longo porque eu não consigo chegar ao final dele, né? A gente vai continuar caminhando sempre, né? Caminhando sempre, porque não tem nesse quesito, nesse tema não tem uma linha de chegada, constante evolução. Quanto mais a gente conseguir aplicar lá, melhor. Não é estático, né? Essa é parte da mentalidade que a gente tem que mudar, porque por que eu tenho que fazer meu imposto de renda ainda, né? Aí a Receita não consegue mandar certo, porque já faz tempo que eles prometem mandar tudo lá dentro, bonitinho, você passa o olho. Bate o olho e dá mas, não sei em outros lugares. Lá na Juscom chega cada coisa da Receita. Sim. Não tá muito legal ainda. E aí a gente... Beleza, aí tem que fazer o imposto de renda. Aí todo ano muda uma coisinha, as regras. Por o chat, né? Fica lendo que mudou lá o texto, põe o chat, base de conhecimento. Vamos perguntar pro chat. E a gente valida a fonte. Aí fica nessa. Mas assim, eu acho que logo a Receita chega no estágio que... Aí uma evolução. Eu só vou dar o aceite lá de ciente, né? Fazer a confissão de dívida ou algo assim. E beleza. Cada ano tá melhor. Entendeu? Vai chegar nesse dia, mas tem essas coisas que a gente não consegue medir, né? Porque parte disso é a mudança social também e tal. Porque eles já tinham prometido no passado, 2025, isso ia estar pronto, assim, né? No projeto. Mas ainda vai mais adiante. Por conta do ambiente de negócios, né? Do Brasil também. E muda também. Não tinha muita coisa omissa. Um monte de operação financeira que hoje existe, e aí eles não estão preparados para embarcar na legislação, aí colocam numa legislação subjetiva. Aí tá sempre assim, e assim vai. Uma coisa correndo atrás da outra, né? Então não tem um mundo estático, né? A gente é o que o Alan falou, a gente começa uma coisa achando que vai acertar aqui, mas... vai mudando no meio do caminho. E tem que ir testando. Tem coisa que não termina, vira outra coisa. É uma assim, pra cabeça de contador é uma coisa difícil de gerir, sabe? Tradicionalmente. Porque a gente é treinado e educado a ser assertivo, concreto, pergunta e resposta, sim ou não, assim, auditor, né? Assim. Então essa mentalidade é um desafio. Agradecer novamente a presença do Alan, deixar aqui as portas abertas, sempre que quiser, né, bater um papo com a gente, e não só aqui, fora daqui também. É um prazer ter você aqui com a gente, imenso. Imagina, para mim é uma honra estar com vocês aqui e dizer que vocês são inspiração pra gente, né? A gente também, vocês são a nossa IA, a gente busca muito conhecimento no que vocês fazem, porque a gente também, nosso objetivo é transferir conhecimento para as startups, para as empresas, e eu acho que vocês vocês vivem num universo que é estritamente técnico, concreto, não dá muita... E eu acho que vocês estão num passo à frente para mostrar que esse universo de vocês é fundamental ter esse olhar para a inovação, olhar para a nova tecnologia, porque o mundo não para. Hoje é Pix, amanhã vai aparecer uma outra coisa, e vocês têm que estar atentos ao mercado para poder, de uma certa maneira, atender os anseios das empresas que acabam
usando o serviço de vocês. Então é muito legal, para nós é muito legal ter essa aproximação, para mim, pessoalmente, com uma empresa tão inovadora, tão disruptiva e que faz um trabalho gigante. Então, parceria concreta para sempre. Ai, obrigada, Alan. Muito obrigada obrigado. por ter Pode ir. aceitado assim de cara. Falei com ele num dia, já vi a agenda, ele já aceitou. Falei, nossa. Tava em Sorocaba, tava Ele me mandou uma foto, tava num evento e tal. Tava o prefeito do Sorocaba. Tava o prefeito, o Manga tava lá. Tava lá. Meu filho tava assim, tira uma foto com o Manga. Eu falei, mas como é que você conhece o Manga? Ele distribui Big Mac pra população. Aí eu falei, tá bom. Chegou falando exatamente a mesma coisa pra mim. É o prefeito TikToker, né? É. Ele é um querido, foi super legal. Fez um evento super bacana lá, foi muito legal. Maluquinho também, né? Eu Ele vejo é. os posts dele, eu acho incrível. Então, agradecer mesmo sua disponibilidade com a gente. O papo foi muito leve, passou que a gente nem percebeu. Pois é. E quer fazer as suas considerações antes de eu Sim. acabar? Agradecer ao Alan, né, por estar aqui com a gente. A gente aprende muito lá com vocês. Eu pude estar lá no parque umas 2 ou 3 vezes em entrega de conteúdo, né, pra aprender junto com o pessoal, pra entender um pouquinho da cabeça, né, do startupeiro ali, que é o cara mais, né, mais afoito, rotação, mais acelerado, né, e tem que ser mesmo pra dar conta ali daquela fase inicial, né, normalmente. E, então é um prazer pra gente estar aqui conseguindo trocar essa ideia no nível, né, que você merece. Aposto que hoje o dia vai ser corrido, então daqui a pouquinho você já vai pra outra aí, então o seu tempo é muito valioso. A gente respeita muito isso e mais uma vez obrigado. Obrigado. Obrigada. Pessoal, encerramos mais um episódio. Vou deixar os contatos do Alan aqui. Vou deixar as mídias do parque também, porque é muito legal acompanhar. Tem evento direto lá, é super bacana. E até a próxima.